Quem são os inimigos? Não são os skinheads. A luta pelas classes talvez não me interesse. E o tal capitalismo banalizou o socialismo. E agora corre o risco de não ter-se o que comprar. Eu acho que o do ensaio para o baile, ele é uma escolha muito proposital, assim, né? Acho que quando você vem de uma trajetória afetiva, artesanal, amadora, ao mesmo tempo que tudo isso é muito especial, muito mágico, chega um dado momento que você percebe as armadilhas, né, que todo esse processo afetivo e carinhoso acaba traçando para o projeto, né? O do ensaio para o baile, ele é uma ruptura na história do modo de se fazer teatro do coletivo, né? Ele é uma ruptura, mas para descobrir, não para abandonar o passado, né? O pequeno teatro de Tournelle tem essa história de 12 anos, 13 anos agora em março, meu Deus, 13 anos, de uma história que vai se moldando aos poucos, né? Crianças numa sala de aula começam a fazer teatro sem a perspectiva desse atual presente. Era lá, uma sala de aula num colégio privado da Zona Sul de São Paulo, né? E, de repente, um resultado daquele espetáculo tem uma proporção, tem um impacto comunitário e social. Aquilo começa a nos interessar muito. Nossa, que interessante essa possibilidade de fazer teatro com jovem, com criança. Mas isso é 2005, 2006. Hoje, 2017, né? 2004 era. Hoje é 2017. Quanta coisa dentro do campo do possível e do verossímil, né? Eu acho que hoje é possível e verossímil propor esse ponto de ruptura. Hoje é possível, porque tem uma história que tem muita vida que passou. Muita gente deu a vida para esse projeto acontecer. Muita gente mesmo, assim. Se eu citar um nome, eu vou esquecer de 40. Se eu citar 40, eu vou esquecer de 30. Então é isso. Todo mundo que passou por esse projeto foi constituindo esse professor, esse encenador, ao mesmo tempo que esse professor, esse encenador, foi constituindo. Então, do Menina de Louça do ensaio para o baile, tem um ponto em comum, que são essas cadeiras. Essas cadeiras onde sentam jovens, dentro de um espaço chamado escola. Então, a partir desse espaço-tempo chamado juventude, nós operamos com modos diferentes de se fazer teatro, né? No Menina de Louça era um texto escrito por um adolescente, hoje é um texto escrito por um adulto, né? Um jovem adulto. Eu tenho 33 anos e é um texto que foi escrito por mim, mas ao mesmo tempo construído a muitas mãos. Não existe essa sensação do pertencer dramatúrgico nesse trabalho. É um coletivo que se incomoda com o tema da educação e hoje resolveu falar sobre algo já vivenciado numa época, né? Que é os anos 90. Então, eu acho que no ensaio para o baile tem esse ponto de ruptura que acho que dentro da cena você pode perceber pela não facilidade. Nada está fácil. Nossa Senhora, nada está fácil. É a primeira vez que o recurso de audiovisual entra em cena. O áudio tem uma presença extremamente opressora dentro dessa proposta estética. É o tempo todo os atores tentando sair desse discurso já vivenciado, por isso representado pelo áudio. Por isso representado pelo ato de dublar, né? E a coisa vai indo para um lugar que a gente aponta para uma liberdade. Então, o grupo tão limpo, tão acostumado ao vivo, ao tornear, hoje ele começa a deparar-se com questões que começam nos anos 90. Questões tecnológicas, né? E questões éticas mesmo, assim. Hoje, se você assistir no baile, eu quero que tenha essa sensação. O coletivo... Pegou? Relógio. Falou a palavra, não?
É a Isa, boca suja. Isa Gonçalves, estou brincando. O texto, ele acontece hoje, mas é dentro de um vocabulário dos anos 90. Mas ele acontece hoje, agora. Então, era muito importante contemporaneizar isso. Como? As fruições daquilo que ficou desapercebido é colocado em cena hoje. O passado é colocado em cena hoje. E o imperceptível começa a ser um pouco percebido, pelo menos para o coletivo que criou esse trabalho. Agora é que são elas, né? Agora a gente vai saber como é que esse trabalho reverbera para o espectador, né? Agora começa a história da dramaturgia, da recepção. Nós estamos mexendo numa ferida muito viva ainda, né? Na homofobia dos anos 90, no machismo dos anos 90, no racismo dos anos 90, para falar de tudo isso hoje. De tudo isso hoje, né? De um alicerce, de um preconceito que foi se enraizando em nossa atual sociedade, mas que também tem um grande cunho plantado ideologicamente no projeto de escola dos anos 90. É isso, né? Uma cidade chamada São Paulo, que tem um secretário de cultura que propõe coisas em 1986, na gestão da nossa Luísa Erundina, um secretário de educação chamado Paulo Freire, que faz um projeto onde a educação é colocada como objeto emancipador, e num dado momento, quando isso começa a apontar e caminhar, quando começa a se olhar para questões da infância e juventude dentro da instituição escola, pá, interrompe. Não sei qual que é o link que você consegue fazer ouvindo tudo isso, mas é um país de interrupção, né? É um mundo de interrupção. Agora nós temos aí um projeto de cultura criado por duas gestões anteriores de uma cidade que tem um projeto de cultura exemplar, como a cidade de São Paulo, que linka cultura com saúde pública, cultura com psiquiatria social, com psicologia social, cultura com questões... cultura como essa capacidade empírica que nós temos de construir sentido para as coisas e, ao mesmo tempo, um grande investimento em todas as partes do que é ser humano. Então, acho que o espetáculo tem essa atualidade muito pungente agora. Ele fala dos anos 90 para mostrar aonde uma deturpação do sentido dos projetos educacionais começam. E, para mim, é por ali, nos anos 90. Lembra quando a escola deixa de chamar colegial para chamar ensino médio? Médio, media para quê? Media para onde? Aonde leva isso, né? Estamos aí com um comercial dizendo, você com 17 anos pode sair já, troca o quadro e vira algo que talvez aquele jovem não desejou, entendeu? Então, não, você já sai com profissão, mas será que é com 16, 17 anos que teria que acontecer essa preocupação? Será que o projeto educacional e uma reforma da Previdência não são dois projetos a serem conversados juntos? Porque esse tratamento que se dá para a escola, para a infância, para a cultura, tão separado da sociedade, né? Que pânico é esse que está acontecendo? Que tempo sombrio é esse que está acontecendo agora? A primeira instituição que nós investigamos é a escola. Isso aqui é um projeto que acontece dentro de uma trilogia chamada Colapsos Institucionais. E a primeira instituição que nós mergulhamos é a escola. Porque dentro do histórico do coletivo, dentro do nosso corpo político, é o momento. É o nosso lugar, assim, queremos investigar a escola. Então, é um tempo de uma aula, são 50 e poucos minutinhos, é um tempo de uma aula para tentar falar de um passado e colocar em relevo hoje aquilo que passou desapercebido. Então, eu espero que as pessoas, ao assistirem o baile, se incomodem inicialmente com o recurso, entendam a proposta dos recursos e com o tempo, vejam a vontade e a necessidade que aqueles corpos presentes no palco têm de bailar, né? E as pessoas comecem a pensar a partir desse bailar, dessa dança singular, os seus projetos educacionais singulares, né? Para que possamos rever qual que é o papel que a educação tem dentro de um projeto de formação para a cidadania,
né, possamos rever para além da escola. Não é possível que em 2017 nós vamos culpabilizar, responsabilizar a figura do professor de toda e qualquer transmissão de conhecimento. Que transmissão de conhecimento? É tanta vontade de transmitir que a experiência não paira, né? Então, esse é o momento de parar e experienciar, na minha opinião, na opinião desse coletivo maravilhoso, um coletivo jovem, um coletivo que não se acomoda em questões da juventude, né? Não é porque somos jovens que não temos a labuta, não temos a necessidade, não temos o ser operário. Eu não sou uma voz fixa nesse coletivo. O tempo todo essa voz se desconstrói. O tempo, essa formação é muito política. É uma formação extremamente engajada pela luta do indivíduo, né? Aceitamos todas as esferas possíveis, mas para dar conta dos projetos individuais. Então, dentro desse coletivo, você tem 18 pessoas em cena com projetos de vida específicos de cada um. Assim, não sei se é um coletivo que você vai perguntar qual a sua relação com o teatro, eles vão responder teatro. Qual a sua relação com o teatro? Talvez eles respondam infância, educação, talvez eles respondam cuidado com crianças, talvez eles respondam medicina, cultura, talvez eles respondam políticas públicas, dança. Então, é um coletivo muito especial. E os dias não passam de ensaios de bosta. A vida é menos a gente que finge entender a proposta. Tempo perdido, amando, trepando, dizendo que gosta. Enquanto isso, perdemos a chance entre os muros da escola. Perdemos a chance entre os muros da escola. Pegamos a chance entre os muros da escola.